Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Está chegando aí mais uma Atualidade Jurídica, lembrando que no último programa nós falamos de seguro de acidentes pessoais. E hoje nós vamos falar de seguro de automóveis. Para isso estão conosco aqui convidados do Garcia e Garcia Advogados Associados, especialistas, na verdade, sobre esse tema. Doutora Viviane Garbini e o doutor Odilon Garcia Júnior. Doutor, nós já falamos agora, o tema é seguro, na verdade, ou de carros ou de pessoas, né? É isso? Exato, é isso. E hoje o tema vai ser justamente o seguro dos veículos. Isso. Agora, se a gente sabe, né, já é de senso comum, que é difícil hoje não ter um seguro do veículo, né? É um risco muito grande. E o que nós vamos abordar hoje aqui é os casos mais corriqueiros, onde há uma negativa da seguradora, e nós vamos analisar se essa negativa é correta ou não e como é que se posiciona isso perante o Poder Judiciário. Claro, como é que as pessoas devem agir, na verdade, né? Doutora Viviane Garbini, então vamos ao tema, né? O que tem se discutido na Justiça quando ao seguro de automóvel? Uma questão muito comum no seguro automóvel e bem discutida na Justiça é a famosa cláusula perfil, tá? Que é quando a seguradora nega a cobertura daquele sinistro do automóvel com a justificativa que as condições que ocorreu o sinistro foram diversas da declarada pelo segurado na ocasião que ele contratou o seguro. Então, como por exemplo, um sinistro que ocorreu com um condutor diverso daquele declarado na proposta do seguro, ou com idade diferente da proposta do seguro, ou o CEP onde ocorreu o sinistro é diferente daquele declarado como residência ou onde ele transita, né? Essa questão, a seguradora, ela precifica o valor do seguro, do prêmio do seguro, com base nas informações do segurado. Então, se o segurado prestar qualquer informação inverídica, ele vai eventualmente obter uma redução no valor do prêmio, e isso gerará uma negativa, talvez, da seguradora se ela constatar que não ocorreu o sinistro de acordo com a declaração dele. O que ocorre judicialmente, tá? Agora, sim, a Justiça entende que, independente se ocorreu o sinistro com forma diferenciada do que declarado inicialmente na apólice, só não é devida a cobertura do sinistro se for comprovado que o segurado agiu de má fé na hora da contratação do seguro. Claro. Ou seja, ou ele emitiu alguma informação importante, ou distorceu informações do perfil dele, por isso a chamada cláusula perfil, né? Aí sim não terá direito ao seguro. Existem inclusive decisões que determinam que a seguradora pague a indenização, mas que então recalcule o valor do prêmio e se deduza dessa indenização a diferença que daria do prêmio devido para o pago naquela condição que ocorreu o sinistro. Claro. Doutora, se fala muito hoje em lei seca, né? A seguradora paga o seguro quando o condutor estiver conduzindo o veículo embriagado? Bem, agora, essa é uma questão bem delicada e há muitos anos discutida na Justiça, né? A gente sabe de toda a comoção pública com relação à lei seca e as normas que tratam da embriaguez ao volante. E hoje em dia, o condutor, embora ele não seja obrigado a realizar o teste do bafômetro, ele pode ser declarado embriagado por uma autoridade policial pelo simples testemunho. Então, muitas vezes acontece da seguradora receber aquele boletim de ocorrência, verificar que há possibilidade de embriaguez do segurado e prontamente ela nega a indenização. Claro. Na Justiça, o entendimento do STJ, de todos os nossos tribunais, o entendimento majoritário é que só pode haver a negativa da indenização se com provas contundentes for comprovada essa embriaguez ao volante, que era do segurado, e se esse acidente ocorreu em decorrência da embriaguez. Então, que a embriaguez tenha sido determinante para a ocorrência do sinistro. Isso é uma prova, muitas vezes, muito difícil de ser produzida pela seguradora. Claro. Então, na Justiça se obtém bons resultados com relação à embriaguez no volante. Olha que bom, né? Quando o acidente de trânsito acarreta em lesão corporal ou morte,
Qual é a responsabilidade da seguradora? Pois é, agora assim, os processos que tratam de acidente de trânsito com vítima, eles são muito complexos, porque sempre se avalia a culpa de cada envolvido no acidente. A seguradora, ela vai pagar, via de regra, a indenização do segurado culpado. O que acontece é que o segurado tem que prestar muito atenção nas coberturas que ele contrata na hora da apólice, porque a seguradora responde no limite das coberturas contratadas. Então, na verdade, na hora de contratar o seguro, sempre tem que observar as coberturas contra terceiro, porque se não forem contratadas, a pessoa vai pagar integralmente a indenização de danos morais, danos materiais ou corporais do terceiro. E a condenação de dano moral, como é que fica, doutora? A condenação de dano moral também é outra questão muito debatida na justiça, porque muitas vezes, na hora de contratar o segurado tem aquela opção exclusiva da cláusula de dano moral e ele não contrata. Quando ele tem a opção de contratar e não contrata, ele vai pagar integralmente o dano moral. O dano moral ele é arbitrado pelos juízes quando acontece a invalidez ou a morte da vítima. Então, geralmente são valores muito elevados, né? Segurado deixando de contratar aquela cláusula, ele vai assumir integralmente o pagamento. Agora, se foi uma apólice de seguros que não especificava o dano moral, não permitia ao segurado contratar exclusivamente aquela contratação, é o dano corporal integral que a gente chama, a seguradora aí sim responde até o limite da cobertura de dano corporal. Então, exemplificando, havia uma apólice onde o segurado contratou 50 mil de dano moral contra terceiros. Ele judicialmente foi condenado a um valor de 100 mil reais, né, por aquele sinistro que ele foi o culpado. A seguradora vai pagar o limite da apólice, ela vai pagar 50 mil e o segurado mais 50 mil. Então, sempre é muito importante observar essas contratações para, eventualmente, num sinistro, ele não se responsabilizar integralmente pela condenação. Olha só, doutor Odilon, outro dia eu conversava com o César Salti, que é diretor da Icatu Seguros, e ele me falava que eles fazem seguro de pessoas, né? Ele me falava que o índice de pessoas que compram automóvel, as pessoas não saem de uma seguradora, de uma revenda de um automóvel, sem o seguro de um automóvel, mas sim deixam de fazer o seguro pessoal para fazer o do automóvel, né? Estão tentando reverter isso, na verdade. E vocês são especializados nesse assunto, nos dois assuntos, na verdade, não é isso? Agora, se eu acredito, meu ponto de vista, que ambos os seguros são extremamente importantes. Claro. Evidentemente que há um tipo de cobertura em relação aos danos pessoais decorrentes de um acidente no trânsito, decorrente do seguro do automóvel, e como já abordamos no programa anterior, tem um seguro específico, né, de pessoas, o seguro de vida, seguro de acidentes. Mas, evidentemente, hoje, o que acontece? É muito corriqueiro esses acidentes e o que acontecia? A preocupação era muito mais com os danos materiais. Né? Mas essa questão evoluiu muito, né? Hoje a questão do dano que a gente chama extrapatrimonial, né? Ele vem ocorrendo a discussão judicial e tem condenações nesse sentido. E o dano moral é um deles, né? Mas também pode ocorrer num acidente com danos pessoais, que a pessoa fique com algum dano estético. Claro. E o próprio pensionamento. Isso, claro. Exatamente, claro. Um próprio pensionamento, né? Um dano existencial também. Por exemplo, o acidentado ali que sofreu o acidente ficou com lesões, era um esportista profissional. Claro, que né? vive daquilo. Que vive daquilo e não tem outra profissão. Então, esse tipo de dano é muito importante que a gente se preocupe também em contratar. Por isso estamos falando com pessoas especializadas nesses assuntos, né? Doutora Viviane, a seguradora costuma não pagar a indenização quando o segurado atrasa o pagamento do prêmio? Na justiça é possível obter essa indenização? Agora, se frequentemente se verifica a negativa de pagar, da seguradora em indenizar, sob o argumento de que o segurado atrasou aquela parcela do prêmio do seguro de automóvel ou deixou de pagar. Inclusive, as seguradoras, em muitos casos, cancelam a apólice de seguro e, às vezes, o segurado nem sabe que estava descoberto. Né? Acontece que, judicialmente, é inadmissível esse cancelamento automático. Tá?
se entende que a seguradora tem uma série de procedimentos a realizar antes de cancelar a apólice do segurado, como notificação do segurado, possibilitar a ele de adimplir esse prêmio. Então, na Justiça, é analisado caso a caso, verificando se houve alguma abusividade de procedimento da seguradora, porque não pode ser uma situação objetiva, atrasou, cancelou, não pagou, cancelou. Né? É uma relação onde tem que ser analisada caso a caso e muitas vezes a gente obtém a indenização, sim, por meio da Justiça, justamente porque a seguradora deixou de cumprir determinado procedimento antes de cancelar essa apólice. Olha só que beleza. Falamos então hoje no nosso Atualidade Jurídica, sempre convidando profissionais do Garcia Advogados Associados, nós falamos de seguro de automóvel, coisa que no outro programa a gente falou de seguro de pessoas, né, doutor? Exatamente. Era isso por hoje? Era isso mesmo. Ok, obrigado pela presença de vocês, volto sempre ao programa. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, agradecemos a sua audiência e voltamos no próximo programa. Até lá!